Graças a Deus, Senhor Deus, estou muito bem, graças a Deus. São 17 horas em ponto, vamos orar e dar início à nossa palavra de hoje, uma palavra muito abençoada mesmo. Muita coisa boa nós vamos ouvir aqui hoje, em nome do Senhor Jesus. Jorge Coelho, Buquetove, aleluia, Maria do Carmo também, sejam todos bem-vindos. Vamos orar ao Senhor. Meu Deus, nós oramos a Ti agora e oramos a Ti em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que nos abriu a porta para amar, para entrarmos no santuário. Te louvamos de todo o nosso coração, pedimos a Tua bênção, meu Pai, que o trabalho desta tarde, mais uma vez, confessamos a Ti, Senhor, que dependemos inteiramente de Ti. Nos falta sabedoria, unção, revelação, conhecimento, e isso tudo precisamos da Tua ajuda para que possa nos ser proporcionado em nome do Senhor Jesus. Portanto, que a Tua misericórdia nos alcance nesta tarde e nos ajude a ministrar, ó Pai amado, aquilo que o povo precisa conhecer e entender, para que o Teu nome seja exaltado e glorificado no louvor e na adoração. A honra e a glória dessa transmissão sempre será Tua. Antecipadamente a dizemos que pertence a Ti e não a nós, somente a Ti, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Baruch Hashem. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então ainda estamos falando do nosso fundamento de louvor e hoje o nosso tema vai ser a questão da música dentro do louvor. A música que se toca, que se canta na igreja. Afinal de contas, a música que as igrejas cantam hoje e tocam hoje, elas edificam ou mais atrapalham? Será que realmente é uma música sacra ou é uma música mundana? Será que realmente é produzida na unção, na direção, na orientação do Espírito Santo? Ou será que ela vem de inspirações não espirituais? Será que vem de inspirações de outro tipo apenas pelo prazer de fazer a música pela música, gravar um CD, tocar aí, fazer um festival de música, qualquer coisa assim? Por que será a influência da música no louvor, da adoração? Afinal de contas, ela realmente nos inspira para nos levar a Deus, ou ela às vezes nos atrapalha, porque não é feita conforme deveria ser feita? Amém? Sério, a Célia também está presente aí. E a primeira coisa que nós devemos saber, irmãos, é o seguinte: as pessoas, quando congregam numa igreja, elas precisam conhecer a orientação dessa igreja, a forma dessa igreja produzir o reino, manifestar o reino. Isso não é somente através da palavra, não é somente através dos dízimos, não é somente através do caráter do pastor, é também a maneira, a forma como ela louva e adora, a maneira como ela faz a adoração e o louvor ao Senhor. É necessário entender isso, porque o louvor, quando há a manifestação de atos, danças proféticas, músicas, profecias e outras coisas mais, elas precisam e devem ser direcionadas sempre para o engrandecimento e exaltação do nosso Deus. Então é nisso que nós temos que entender. A nossa igreja onde nós estão cantando corretamente, a música está servindo realmente para edificação ou não estão servindo para edificação? Eu tenho recebido às vezes informações e até queixas, de pessoas ligadas a mim, uma pessoa que uma vez foi numa igreja e lá estava fazendo um louvor, era uma igreja que tinha muitos jovens, e essa pessoa que foi, uma pessoa já de uma certa idade, e chegando lá, ele assistiu o louvor daquela igreja, e ele saiu de lá, ele nem prestou atenção na palavra, ele saiu de lá escandalizado, e me procurou, e me contou o que havia acontecido, me explicou até eu fiquei escandalizado só de ouvir. E ele disse: mas aconteceu tudo isso? Disse: aconteceu tudo isso. E disse: eu não quero mais voltar a essa igreja não, porque aquela igreja não me produziu libertação, não me produziu alegria pelo Senhor, não me produziu espiritualidade, pelo contrário, foi um louvor que me fez lembrar dos tempos do mundo, que me fez lembrar dos tempos em que eu pulava no bloco de carnaval, num baile de carnaval, no clube,
mexeu com a minha carne, não mexeu com o meu espírito. Eu não consegui me concentrar, eu não consegui ficar ligado no Senhor. Aquilo era um barulho horrível na minha cabeça, todo mundo dançando e pulando da minha frente. Eu fiquei sem entender se eu estava numa igreja ou se eu estava novamente num clube de carnaval quando eu estava no mundo. Eu não consegui entender nada, eu não consegui entender nem a letra que eles cantavam, porque o barulho era ensurdecedor. Os instrumentos tocando muito alto, e é uma coisa horrível, eu não consegui. Aí eu pergunto a você novamente, a música, ela edifica ou atrapalha? Afinal de contas, quando Deus estabeleceu a música no reino dele, ele introduziu para edificar ou para atrapalhar? É claro que a resposta é óbvia. A música do Senhor, a música sacra, a música divina, a música nascida no coração do Senhor, ela veio para estruturar espiritualmente o seu reino, para edificar o seu reino. Portanto, você, quando está ligado a uma igreja, ligado a uma comunidade, você tem que conhecer qual é a teologia musical dessa igreja, qual é a forma de cantar dessa igreja, se tem realmente uma direção, se não tem uma direção, se tem uma orientação segura, se não tem. Você precisa conhecer a mentalidade musical, a mentalidade de louvor dessa igreja, para que você não venha se decepcionar e você perceber que não está cantando, não está louvando com uma música espiritual, com uma música sacra, mas está louvando com alguma coisa que vem da parte do mundo. Hoje eu vou lhe falar muitas coisas sobre música e vou citar na Bíblia, inclusive, muitas coisas sobre música, e eu quero que você entenda. Você vai ver aqui que na Bíblia tinha um louvor, louvor da paz, da tranquilidade, né, com Davi quando voltava da guerra, ou levando a arca do Senhor, que era uma menção de paz, ou apenas adorando o Senhor no templo. E havia também os louvores, que eram louvores de combate, de guerra, né? E aí você tem que diferenciar. A sua igreja, afinal de contas, está levando a arca? Sua igreja está se apresentando ao Senhor? Ou sua igreja está fazendo guerra? Que tipo de música você vai cantar? Pelo tipo de louvor e da música que é introduzida no louvor, ou a música que sustenta o louvor, você tem que entender qual é a visão musical, a visão de louvor, a visão de adoração da sua igreja. Porque senão você vai acabar cantando canções erradas, nas horas erradas, que não vão produzir nada. Amém? Mas vamos à frente. Eu vou te falar muita coisa sobre música hoje, e você vai precisar ouvir isso aqui. Então, onde você estiver, você tem que saber que tipo de música está cantando ali. Se realmente existe uma confusão muito grande, porque se você ouve uma canção, uma música que fala da palavra, que fala de Deus, que fala da fé, de cruz, de fogo, de Espírito Santo, de amor, amor divino, salvação, essas coisas todas, você pode estar certo que é uma música que toca nos emblemas bíblicos, na simbologia bíblica. Olha, vai começando a perceber o que eu estou falando aqui. Se você está cantando música que tem como fonte de inspiração a Bíblia, a palavra, o louvor, os milagres, as bênçãos que Deus te deu, ou seja, se ela realmente tem uma fonte digna, uma fonte divina, uma fonte perfeita, uma fonte inspirativa que vem do céu, aí tudo bem, a sua igreja está no lugar certo. Isso é muito bom. Então tem muita gente que vai, não conhece as doutrinas, não conhece nada, e às vezes você vai para uma igreja e você começa a cantar músicas que você começa a notar certa semelhança, né, certa aparência, inclusive, de músicas que você já cantou no mundo, de músicas que você já lá fora já cantava muito bem, quando cantava quando estava no arraial dos inimigos. Você cantava, né? E às vezes nós não conseguimos entender isso, que houve na década de 80, antigamente as igrejas, eu sou da velha guarda, né? Meu tempo de igreja, eu sou da velha guarda. 70% da minha vida eu estou dentro da igreja, 20% eu vivi no mundo, 30% eu vivi no mundo, 70% da igreja. Então eu sou da velha guarda, eu me converti em 69, então peguei a igreja ainda num tempo muito conservador, né? Realmente todas as igrejas, não era só a igreja que eu frequentava, era Assembleia de Deus, era batista, era metodista, era luterana, anglicana,
Brasil para Cristo, Quadrangular, as igrejas mães que tinham nesse país, né? Eram poucas as igrejas, não eram tanto como tem hoje, e todas elas tinham um padrão. É curioso a gente notar como é que havia um padrão musical naquele tempo do conservadorismo teológico. Olha que coisa impressionante. A Igreja Batista tem o seu inário, feito pelos seus pastores, pelos seus médicos, e nos antigos também, né? A Assembleia de Deus tem o seu inário, Deus e Amor tinha o seu inário, todo mundo tinha o seu inário, todo mundo tinha seus hinos lá que faziam para fazer o louvor da igreja, a adoração da igreja. Olha que coisa interessante. Essas igrejas todas, antigamente, elas tinham corais dentro da igreja, corais, aquele grupo que se reunia, homens e mulheres, as jovens, né? E tinha lá um regente que treinava, que ensaiava, que preparava, que dava pauta musical, ele que escolhia os hinos, ele ensaiava aquele hino. Quando cantavam na igreja, olha que coisa maravilhosa, a igreja louvava a Deus, porque aqueles hinos eram inspiradíssimos. Cada igreja gostaria, tinha o seu coral, tinha os seus conjuntos também, né? Conjunto feminino, conjunto masculino, conjunto de jovens, né? Todos cantavam, todos se alegravam, mas havia uma fonte por trás disso que inspirava. Tinha as bandas musicais, né? Cada igreja tinha a sua banda, a banda da igreja, mas era banda mesmo, não era um conjuntinho, não, era uma banda mesmo, tinha trombone, tinha flauta, tinha harpa, tinha órgão, tinha guitarra, tinha tudo, né? Todos os instrumentos tinha, instrumentos que nós nem vemos hoje mais nas igrejas. Isso é impressionante, como é que havia realmente um movimento interno nas igrejas, um movimento que às vezes as pessoas do mundo se admiravam de ver a cultura de música que tinha dentro da igreja. Era uma cultura fabulosa, estruturada, bem feita. Os maestros eram formados, os maestros não eram curiosos, não, eles eram formados, estudados. Alguns não, talvez no mundo pentecostal, principalmente na Assembleia de Deus, a maioria eram ministros, eram maestros militares, gente formada profissionalmente, que estava ali ensinando, estruturando. Havia escolas de música dentro da igreja, as crianças desde pequeno começavam a aprender a tocar. Quantas pessoas que eu vi, jovens da igreja, aprendendo a tocar, aprendendo, porque tinha uma escola ali, não cobrava nada, ninguém precisava pagar nada, era de graça. Ou seja, a igreja investia nisso, comprava instrumentos. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Aí o tempo foi passando, e cada igreja, né, a Assembleia de Deus lá com o seu inário, e outra coisa, os hinos todos conhecidos. Bastava o dirigente do culto dizer assim, vamos cantar o hino 212. Olha que coisa maravilhosa, né? Os guerreiros se preparam para a grande luta. Todo mundo já sabia de cor. Vamos cantar o hino 42, né? Saudai o nome de Jesus. Todo mundo, bastava dizer o número, todo mundo já sabia do hino. A Igreja Batista é a mesma coisa, a Deus e Amor é a mesma coisa, lá, a Quadrangular, todas elas tinham lá, era um padrão que cada um tinha lá e investia nisso. Por isso havia muita música boa. Quantos hinos, fora os cantores que cantavam sozinhos, né? Que tinham cantores mesmo, inspiradíssimos, né? Puxa vida, que coisa maravilhosa. Naquele tempo não se pensava em gravar CD, gravar isso, gravar aquilo, gravar aqueles LP, aquele quadradão, né? Grande. Era difícil gravar aquilo, mas gravava naquele tempo. Que coisa maravilhosa. Aí o tempo passou, chegamos à década de 70, 80, no final da década de 60 começou o surgimento das igrejas neopentecostais, e aí, desculpe a expressão que eu vou usar aqui, ou para o bem ou para o mal, surgiram as igrejas neopentecostais. Mas você está falando para o mal, que é isso? Você é um apóstolo, você não pode falar uma palavra dessa. Eu posso sim, eu posso com toda a autoridade que Deus me dá, porque eu vivi isso. Eu passei por todas essas experiências, eu acompanhei tudo isso, eu fui testemunho de tudo isso. E eu vi que o padrão conservadorismo começou a cair, porque de repente começaram a inventar tanta história. As neopentecostais pequenas, principalmente, que não tinham estrutura para montar música, para montar um coral, para montar uma banda, aí começaram a apelar para os corinhos, aí começou os corinhos. Os corinhos começaram na igreja, tudo bem, os corinhos tiveram uma fase dourada, uma idade de ouro, os corinhos na igreja, as igrejas, aqueles corinhos rápidos, né, que
era curioso, porque o pastor dizia assim, vamos ouvir o irmão fulano de tal. Às vezes a igreja era grande, o irmão saía do meio da igreja até chegar ao púlpito, enquanto ele chegava para aquele espaço que não ficava vazio, o dirigente já cantava um corinho ali, e todo mundo cantava junto, né? Que coisa maravilhosa, os corinhos foram muito, muito bons nessa época. Mas aí vem, na década de 80, vem o tal do movimento gospel. O movimento gospel, então, começa com uma introdução já baseado numa coisa que, para nós hoje não é mais surpresa, mas naquela época era, baseado no que se fazia na mídia. Então, o que passou a acontecer? Bastava alguém cantar um hino numa rádio evangélica, cantava um hino, a pessoa escutava, já levava para a igreja dele. Com isso, com esse movimento gospel que surgiu, né, entrando aí música de todo tipo, né, ritmos de todo tipo, aí começou a haver um desaparecimento, um desaparelhamento dos corais das igrejas. Aí começou aquela música mais liberal, não vou dizer mundana, mas mais liberal dentro da igreja, e os movimentos musicais começaram a fazer muitas introduções na música sacra, dizendo que o mundo estava se atualizando, dizendo que o mundo estava mudando, que a sociedade estava mudando, que as pessoas agora queriam coisa nova. E começou então esse movimento gospel, que acabou trazendo assim uma ruptura com aquele conservadorismo que nós tínhamos, que era inclusive muito respeitado pelo incrédulo. Eu devo dizer isso também. Era um tempo em que os incrédulos olhavam para a igreja, olhavam para os evangélicos, para os religiosos, com um certo respeito, porque naquele tempo não era só a música, mas havia também outros fatores de conservadorismo que faziam que as pessoas de fora nos respeitassem. Você sabe que hoje o respeito praticamente acabou. Outro dia eu vi aí um ex-presidente, não posso falar o nome, né? Não posso falar o nome aqui porque isso aqui é público, mas o ex-presidente aí, dizendo que a culpa da disseminação da Covid no Brasil é das igrejas. Que é isso, chefe? Que é isso? Que é isso, ex-presidente? Você não tem outra coisa para falar, não? Querer botar culpa na igreja? Que é isso? Eu poderia dizer também que a culpa da disseminação é a falta de dinheiro que andaram levando por aí e acabou. Entendeu? Então a igreja não é culpada de nada. Pelo contrário, a igreja tem dado o apoio que o Senhor não tem dado. A igreja tem orado, a igreja tem buscado a fé, tem consolado, tem visitado, tem chorado, tem jejuado, coisa que o Senhor não faz. Então cala a boca e não fala mal de igreja não. Deixa pra lá. Esse movimento gospel, então, acabou alterando toda a forma de música. Os corais desapareceram, as bandas de música desapareceram, os instrumentos foram guardados. Praticamente hoje só uma igreja mais no interior, uma igreja mais bem estruturada que tem banda ainda. E aí, resultado, começa então uma nova nomenclatura, uma nova mensagem musical na igreja. Olha, irmãos, eu estou falando mais uma vez, vou dizer, estou falando com autoridade. Eu sei muito bem o que era um louvor naquele tempo e sei o que é um louvor hoje. Eu me cansei de ver, de assistir, de participar. A igreja, quando estava cantando naquela época, que era um louvor, que havia unção, a graça. Eu era membro de uma igreja que tinha cerca de 2.000 membros. Me converti nessa igreja. Tinha dias lá que quando se cantava aquele louvor inspiradíssimo, você via gente na igreja chorando de emoção, de alegria, da presença de Deus. Não era coisa carnal, não, era coisa que realmente vinha do Espírito. Você sentia o hino, você cantava o hino trazia uma mensagem para você. Você entrava na igreja arrasado, completamente aborrecido por um problema na sua vida pessoal, e de repente, na hora do louvor, na hora da música, você ouve um hino que toca no teu coração, aquilo te curava, aquilo te libertava. Era um processo espiritual poderosíssimo que hoje nós temos dificuldade de encontrar nas igrejas. Porque, de repente, o movimento gospel veio, fez uma transformação tremenda, mudou tudo. Foi a época dourada de todo mundo ganhar dinheiro, porque houve uma manifestação de profissionalismo, de coisas artísticas. Eu não estou nem combatendo isso, porque que esse artista é problema deles. Não pode confundir. Não pode confundir louvor de adoração a Deus com mercantilismo de movimento gospel.
aí vai bater de frente comigo. Eu sei muito bem o que é uma pessoa estar numa igreja adorando a Deus, louvando a Deus, porque realmente está na presença de Deus, ou aquele que vai lá para ganhar um dinheirinho dele, se apresentar e vai embora para casa dele, pede lá suas mordomias, pede hotel, pede isso, pede aquilo. Como teve um que uma vez pediu até não sei quantas toalhas brancas, não sei o quê. Coisa esquisita, esquisita. Esse movimento, conforme eu falei, para o bem ou para o mal, veio, acabou causando certos problemas. Esse movimento depois foi perdendo força porque quando começou aquele movimento que a parte financeira falou mais alto do que qualquer outra coisa, esse movimento foi perdendo a força. Agora, mais recentemente, já com problema já da pandemia também que apareceu aí, também já aí deu um baque final nessa história, e hoje a igreja, desculpe o que eu vou dizer, irmão, hoje a igreja, em matéria de musicalidade, em matéria de louvor e adoração na parte musical, está meio perdida. Os movimentos que aconteceram de pastores, né? De pastores que eu conheci fazendo movimentos, conferências, congressos de louvor e adoração. Eu me lembro, o Bispo Wilson fez um movimento tremendo aqui, alguns anos atrás, Bispo Wilson lá de Bangu, do nosso Conselho de Pastores, né? Durante muitos anos fizeram um movimento. Outros pastores que eu conheci, quantos movimentos maravilhosos fizeram de adoração e louvor, mas o tempo também foi acabando, porque o movimento gospel não perdoava. Não perdoava, lançava música em cima de música, música em cima de música, e as músicas foram chegando, fazendo sucesso, depois desapareceram. Poucas foram as que ficaram. E ainda hoje, esse pessoal mais da velha guarda como eu, se lembra dos hinos antigos que realmente mexiam com o coração da igreja, né? Mas vamos lá, a hora passa depressa aqui. Existe aqui eu quero falar aqui de um antropólogo, né? Um antropólogo chamado Alan Merian, Alan Parker-Russell Merian, um americano, nasceu em Montana, nos Estados Unidos, né? E ele se dedicou a estudar música, a música como cultura, a música como influência. E isso é muito interessante, porque eu vou falar disso aqui. Eu, quando falar aqui da música no Antigo Testamento, no Novo Testamento e nos tempos de hoje, você vai ver o que é a influência da música na cultura e na felicidade da sociedade, né? Então, esse Alan Merian, ele era um musicalista, ele estudou música há muito tempo, com os índios lá de Montana, Flatterich, o nome dos índios lá. Depois ele foi também para a África, né? Estudou lá com o pessoal da África, estudou a música africana, a origem da música africana, a raiz, né? Foi em várias universidades, se tornou uma celebridade nos Estados Unidos. Depois ele começou a fazer um movimento diferente da música. Ele se considerou um etnólogo, etnomusicólogo, ou seja, estudar a estrutura, a raiz, a etimologia da música, né? Então ele se dedicou muito, e ele fez aqui uma coisa interessante, que eu achei muito bonito, que a respeito da música, deixa eu ver se está aqui no meu papel aqui, a respeito da música, ele dividiu a música em 10 categorias diferentes. Olha que coisa interessante, preste atenção, que isso aqui que eu vou falar agora, você vai ver esses conceitos aqui em relação à música na igreja. Segundo Merian, são 10 as músicas que afetam a sociedade, né? Número 1, são 10. Número 1, expressão emocional. A música toca na emoção. Se a música não toca na emoção, para tristeza, para alegria, para fazer o triste ficar alegre ou não, ela toca na nossa emoção. A música, quando você canta, ela tem que te trazer alguma coisa da memória. Isso aqui mexe com as emoções. Então, expressão emocional. Tem o prazer estético de quem vai cantar, quem vai dançar, quem vai se apresentar, quem vai falar. A expressão que a pessoa tem quando canta, quando fala. Se é uma música alegre, se é uma música triste, né? Você vai ver. Terceiro, mera diversão. A pessoa canta para se divertir. Pode se divertir, tem muito isso. Comunicação, canta para se comunicar. Canta para mandar uma mensagem, né? O homem apaixonado por uma mulher que escreve uma música, né? Isso é muito, muito característica do Roberto Carlos, de outros cantores aí românticos, né? Cantores franceses, espanhóis, americanos mesmo. A música como comunicação, comunicar uma ideia, comunicar um sentimento, né?
Então, você vê certos filmes, né, que o tema do filme é musical, tá mandando uma mensagem. Então, a música serve para comunicar. Representação, uma representação simbólica de alguma coisa. Por exemplo, você vai cantar o hino da bandeira, né, uma representação simbólica, né? O hino de um país, o hino assim que diga alguma coisa, o hino de uma igreja, o hino de uma conferência, tudo isso é uma representação simbólica. Uma resposta física, né, uma resposta de que você está mandando uma música para que o seu corpo aproveite aquele ritmo musical para te ajudar. Aí você vai ver isso em academia, você vai ver em lugares onde as pessoas estão treinando, que obedece a um ritmo interessante, né? É muito comum ver isso, muito comum ver isso em tropas militares, quando os recrutas entram para serem treinados, né? Para passarem pelo treinamento militar, estão marchando, estão correndo, ou estão treinando. O sargento está comandando lá, o tenente, o cabo, sei lá quem está comandando a tropa, de repente inventa uma estrofe, um hino, né? Enquanto vão marchando, vão cantando aquilo, e a nota da estrofe, ou do versinho, tem que bater de acordo com o pé, né? Aquilo é para eles se animarem com aquilo, né? É uma resposta física para eles. Reforço da conformidade das normas sociais, nós precisamos cantar para nos edificar, né? Validação das instituições sociais e rituais religiosos. Qual é a religião que não tem música? Qual é a religião que não canta? Todas as religiões cantam, porque todas as religiões querem fazer louvor. Então tem rituais religiosos, né? Validando o nosso ritual. Contribuição para a continuidade e estabilidade da cultura. A música é cultura, né? O entendimento da música, né? A formação da música, a história da música, a música na sociedade, a música na formação dos povos, a música na formação das igrejas. Enfim, tudo isso é contribuição para a sociedade. E preservação da integração social, né? Você chega num lugar e a música do ambiente, a música da comunidade, né? Isso aí você vê muito no mundo, quando de repente você vê essas escolas de samba aí cantando, eles fazem um hino lá, e o hino é sempre exaltando alguma coisa. Antigamente, no meu tempo, as escolas de carnaval, elas faziam música sobre a história do Brasil, era sempre sobre as coisas antigas. Depois, quando veio esse movimento também de liberação social, tentando acabar com o conservadorismo, aí começaram a fazer músicas horríveis, músicas de rituais religiosos, né, músicas até de blasfêmia contra Deus, conforme nós vimos no último carnaval, pessoas blasfemando contra Deus e cantando música do carnaval. Não vou nem tocar nesse assunto não, isso é terrível, né? Bem, mas afinal de contas, então, para que serve a música na igreja? A música na igreja, ela serve para você prestar culto a Deus. Você presta culto a Deus, e nesse culto a Deus, todas essas coisas que eu falei vão fazer com que você procure apresentar o teu louvor através da música. Trabalhar na emoção, na espiritualidade e fazer o Senhor receber esse teu agradecimento. Ela não é apenas cantar por cantar, a arte pela arte, a música pela música, né? O louvor pelo louvor, não. Tem que ter uma mensagem, tem que ter mensagem, porque todo louvor é mensagem. Quando você está louvando a Deus, você está mandando uma mensagem para o Senhor, uma mensagem de alguma bênção que Ele te deu. Você recebeu uma bênção, então agora vou mandar uma mensagem para Ele, dizendo que eu fiquei muito alegre, muito satisfeito com a bênção que Ele me deu, né? Quando o pessoal atravessou o Mar Vermelho, que passaram para o outro lado, aquilo foi uma bênção. Foi uma bênção, porque o exército egípcio ia matar todo mundo, não tinha para onde correr, só tinha a montanha atrás deles, e o exército não tinha para onde correr, e o Senhor então mandou entrar pelo mar. Eles passaram pelo mar, depois que eles passaram, os soldados acharam que podiam passar também, e o Senhor fechou o mar e morreu todo mundo ali, os inimigos. Então, do outro lado, aquilo foi considerado uma bênção, uma vitória. O Senhor nos livrou, o Senhor nos salvou, o Senhor nos livrou da mão do pessoal do exército egípcio. Então, agora o que vai acontecer? Vamos mandar uma mensagem para o Senhor. Aí Moisés, tem o cântico de Moisés, tem a dança de Miriam, o cântico de Miriam, sua irmã,
Então, olha que coisa interessante. Aquele louvor, na verdade, eu saio. Muito obrigado, Senhor, nós te agradecemos porque tu nos livraste dos inimigos, nos deste vitória. Tu és grande, tu és poderoso, tu és magnífico e tal. Olha a mensagem subindo. A mensagem de louvor sempre contém gratidão. Já ministramos isso aqui em outras lives, né? Então, vamos lá. Eu vou citar alguns outros aqui que você vai ver que é assim mesmo. Então, ela serve para ensino, para edificação, para crescimento cristão, né? Quantas vezes você está triste em algum lugar, não sabe o que fazer, o pastor não está por perto, não tem ninguém para pedir oração, aí você se lembra de um hino e começa a cantar. Que coisa maravilhosa, né? Que coisa linda. Puxa vida, eu me lembro de um testemunho que eu vi de um amigo nosso aqui do Rio de Janeiro, que gravou aquele Não Há Deus Maior, e ele nos contou uma vez, a irmã dele uma vez viajou com a gente para a Argentina, também nos contou do testemunho, que ele tinha chegado em casa um dia, um sábado, e desesperado porque tinha que pagar o aluguel da igreja, estava atrasado, tinha contas para pagar, tinha muita coisa para fazer, não havia dinheiro e ele sem saber o que fazer. E ele chegou em casa, tinha pregado numa outra igreja e em vez de ele dormir ao lado de sua esposa, ele pegou, foi para a varanda dele com o violão e não sabia nem o que cantar. Aí disse que ele pega o violão e começa a olhar para o alto assim, e de repente as palavras começaram a chegar, ele começou a dizer, dedilhando no violão, não há Deus maior. Não, Deus maior, começou a falar, foi cantando, a palavra foi saindo, e no dia seguinte ele juntou o grupo de louvor, Deus me deu um hino, vamos cantar. Eles cantaram e o Senhor disse que quando louvasse com esse hino, o dinheiro apareceria. Eles cantaram, eles gravaram, eles venderam aqueles CDs todos, pagaram todas as contas da igreja e depois abriram outras igrejas ainda. E uma coisa curiosa, né? Não sei se ainda hoje é assim, mas naquele tempo ele disse que aquele hino era de Deus e que ele não iria cobrar direitos autorais de ninguém. Quem quisesse gravar, podia gravar, que aquilo ali foi uma inspiração que Deus deu a ele para dar um livramento para ele. Olha que coisa linda e maravilhosa. E esse hino, Não Há Deus Maior, rodou o Brasil todo e o exterior também. Como foi cantado por tanta gente, é isso que eu estou falando da fonte. A fonte tem que ser divina. Quando a fonte é divina, o negócio vem para edificar, vem para nos ajudar tremendamente. Vamos à frente, eu tenho que falar outras coisas aqui. Então, a própria Bíblia, quando a gente fala para ensino, edificação, diz que nós devemos cantar uns aos outros, né? Quando Paulo fala lá para os Colossenses, ele fala assim, a palavra de Cristo habite em vós ricamente, em toda sabedoria, ensinai-vos aos outros, admoestai-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais. Olha que coisa linda e poderosa, a música cantada com inspiração divina serve para ensinar, serve para admoestar e serve para nos dar sabedoria. Olha o que eu estou dizendo, que a música tem uma função espiritual na nossa vida. Não estou falando qualquer música, estou falando da música que tem fonte, cuja fonte é divina, que vem da inspiração divina. Não é apenas escrever alguma coisa rapidamente, vou cantar isso aqui, inventar. Não é assim. Nós estamos falando de coisas sagradas, de música sacra, de música que não é mundana, de música que vem realmente para edificar, para transformar. Por isso que eu estou dizendo, tem muitas igrejas hoje que estão perdidas no louvor. A música que aparece, eles vão cantando. Ouviu a música no rádio, na rádio evangélica, aquele era bonito, vamos cantar aqui. Aí começa a cantar. Canta porque ouviu o outro cantar. Não vai fazer diferença nenhuma para ele. Não são capazes de criar um hino, não são capazes de fazer uma música, não são capazes de pedir a Deus uma inspiração para escrever um hino para a própria igreja onde vive, porque a igreja tem que ter uma teologia musical, tem que ter um fundamento musical na igreja. A igreja não pode marchar, não pode caminhar, não pode sobreviver se não tiver hinos adequados à sua teologia, à sua visão, à sua doutrina, à sua maneira de ver, de pensar e de se comunicar com Deus. Nós damos pouca ênfase a isso. Nós falamos pouco sobre isso, nós não ministramos sobre isso. Isso é uma parte esquecida da igreja. Isso é uma parte esquecida que tem que ser resgatada. Tem que ser resgatada. No Salmo 81 tem uma coisa interessante. Cantai alegremente a Deus, nossa fortaleza. Cantai alegremente a Deus, não é qualquer música que vai para ele. Erguei alegres vozes ao Deus de Jacó. Entoai um salmo e fazei soar o adufo e suave harpa e o saltério, dizendo que vai na direção do Senhor. Vamos lá à frente. Paulo também tem uma outra... Olha como é que Paulo tinha uma teologia musical.
Que fazer, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com entendimento. Eu vou cantar no espírito, mas eu preciso saber as palavras, a letra, o que eu vou dizer. Não é qualquer coisa, não é qualquer palavra que vem à minha boca que eu vou soltar, não. Eu vou cantar com entendimento, sabendo que eu estou cantando para Deus. Não é apenas cantando para uma plateia que vai comprar o meu CD, que vai comprar o meu disco. Não, estou cantando para Deus. É diferente, é muito diferente. Então a música na igreja, hora passa rápido aqui, tem muita coisa para dizer aqui. Vou dar uns pulinhos aqui para a gente poder adiantar mais aqui a nossa parte aqui. Outra coisa, vamos cantar porque Deus, quando a gente canta, Deus se faz presente. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. A Bíblia não diz que Deus habita no meio da música, porque já cansei de ensinar aqui nesse fundamento de louvor, que louvor não é apenas música, a música é um acessório do louvor, ajuda a levar o louvor. Eu explico aqui as notas musicais, a harmonia da música, o que Deus criou, que Deus inventou, as 7 notas musicais, criando uma harmonia para levar nossas palavras cantadas até Ele. Isso é música. O importante é o louvor, importante é o que você vai dizer, importante quais são as palavras que essas ondas musicais vão levar. Quais são as palavras que vai sair da sua boca que essa harmonia musical vai levar para o Senhor. Isso que é o resultado, né? Então Deus habita assim, mas Ele habita no meio dos louvores. Então vamos lá. Deixa eu dar um pulinho aqui porque tem muita coisa para falar. Eu quero citar alguns exemplos lá do Antigo Testamento. Aí você vai ver que no Antigo Testamento tem muitas músicas, tem grupos musicais, tem corais. Eu falei de corais. A Bíblia no Antigo Testamento está repleta de corais. Corais grandes, com 4.000 vozes, corais pequenos, com 17 vozes, parecendo um grupo de cantor, mas eram corais. Os corais de Neemias, não foi um coral, não. Ele pegou vários corais separados, como se fossem grupos de combate, e espalhou por Jerusalém quando estava reinaugurando o templo no templo de Zorobabel. Olha que coisa impressionante que ele fez lá. Ele pegou vários corais, um cantava pelo lado de lá, outro cantava pelo lado de cá, uns cantavam cantando por cima do muro, mas todos cantando, entrando cada um por uma porta. Que coisa tremenda, que louvor tremendo que aconteceu naquela ocasião. Vários corais espalhados por toda Jerusalém, cantando e louvando ao Senhor. E não era qualquer música, era música lá com palavra descrita para o Senhor, né? Vou começar lá do início. O Cântico de Moisés. O primeiro cântico da Bíblia foi esse, né? Pelo menos o primeiro cântico registrado na Bíblia, né? Quando passaram pelo Mar Vermelho, né? Canto de vitória e gratidão, louvor e gratidão, né? O Cântico de Débora e Juízes, capítulo 5, versículo 2 e 31. O lindo e significativo Cântico de Ana, a mulher estéril que teve um filho, né? O Cântico de Davi também, que coisa maravilhosa. Outros cantos que eu vou citar para vocês aqui, eu faço questão de citar ali o versículo, né? Esse aqui tem uma coisa interessante, a vestimenta na hora do cântico, é o caso do Davi aqui. Primeiras crônicas estavam levando a arca. E sucedeu que, ajudando Deus, os levitas que levaram a arca da aliança do Senhor, sacrificaram 7 novilhos e 7 carneiros. E Davi, o rei, ia vestido de um manto de linho fino, como também todos os levitas que levavam a arca, todo mundo vestido de linho fino. E os cantores, e Kenanias era um maestro de coral. Kenanias, mestre dos cantores, também, até ele foi bem vestido. Todo mundo se enfeitou, se organizou, botou a melhor roupa que tinha para levar a arca e fazer o louvor. Davi levava sobre si um éfode de linho, uma estola sacerdotal, e todo Israel fez subir na arca do Senhor, da aliança do Senhor, com júbilo, alegria, cantando, e ao som de buzinas e trombetas, e de símbolo fazendo ressoar alaúdes e harpas. Todo mundo ali naquela festa, quando estavam levando isso aí é um cântico sagrado de um ritual religioso, levando a arca do Senhor, levando a presença do Senhor. Não era qualquer hino, não era qualquer situação, era uma situação especial para eles. Também tinha, olha, vou mostrar aqui o regente, o Kenanias que eu falei, regente de coral.
Kenanias, chefe dos levitas, tinha o encargo, a responsabilidade de dirigir o canto. Ensinava-os a entoá-los porque era entendido, era conhecedor. Por que eu falei que os maestros eram profissionais? Davi é vestido de manto, de linho fino, foi o que eu acabei de ler aqui, vou repetir. Cantores e orquestras, lá em 1 Crônicas, capítulo 15. E disse Davi ao chefe dos levitas que constituíssem os seus irmãos cantores, para que com instrumentos musicais, com alaúde, harpa, símbolo, se fizessem ouvir, levantando a voz com alegria, incentivou, estimulou, estruturou, apoiou o cântico de música para todo mundo ter a oportunidade de cantar. Coral feminino? Peraí, coral feminino é coisa moderna, não? Na Bíblia tinha coral feminino. Você já viu isso na Bíblia? Lá em 1 Samuel, capítulo 18. Sucedeu, porém, que vindo eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, Davi foi lá, mandou a espada dos filisteus, as mulheres, quando Davi voltava da guerra, depois de matar um montão de filisteu, voltava da guerra, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com adufes, com alegria e com instrumento de música. Presta atenção, eu falei de Davi e agora estão sendo encontro de Saul. Que negócio é esse? Vamos entender direitinho aqui. E as mulheres dançando e cantando respondiam umas às outras, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Estavam exaltando Davi ali, cantando a vitória dele, dizendo que ele era mais importante do que o Saul. A partir daí foi que Saul começou a perseguir Davi. Coro de Salomão. Coral de Salomão. Sabe quantas vozes tinha o coral? Aliás, não foi ele que criou. Deixa eu fazer uma ressalva aqui. Quem estruturou esses 4.000 foi Davi, o rei Davi, para que depois, quando Davi morresse, Salomão ia continuar o reino, mas ele já tinha no reino dele, Salomão, um coral com 4.000 vozes, e 4.000 porteiros, e 4.000 para louvar ao Senhor, com os instrumentos que eu fiz para louvar, disse Davi. Então, 4.000 pessoas cantando lá no reino. Coral de Zorobabel. O coral de Zorobabel era menor, tinha 200 vozes. Irmãos, coral, lá os reis tinham um coral. Fazer um coral. Está lá em Esdras, capítulo... vou ler para vocês aqui, aliás, está aqui 65, depois no 3:10. Vou ler os dois versículos juntos. Vou ler os dois juntos, direto. Primeiro Esdras 2:65 e depois Esdras, capítulo 3, versículo 10. Abra os seus servos, suas servas, afora os seus servos e suas servas, que foram 6.337, também tinha 200 cantores e cantoras. Era um coral misto, né? Esse era o coral de Zorobabel. Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes já vestidos com trombetas e os levitas, filhos de Asaf, com símbolo para louvar ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. E cantavam juntos por grupo, louvando e rendendo graças ao Senhor, dizendo: porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre todo Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, quando louvava o Senhor pela fundação da casa do Senhor. Foi no tempo de Zorobabel que o templo foi reconstruído, né? Então eles estavam inaugurando, e aí fizeram esse coral com 200 pessoas. Mas tinha outros corais também, fora ele, né? Um grupo pequeno. Aqui tem um grupo pequeno. Grupo de Samuel. Samuel tinha um grupo de profetas que eram discípulos dele, e ele botou o pessoal também para louvar e cantar ao Senhor. Interessante isso. Foi quando Saul foi na casa dele que ele foi ungido. Saul foi ungido. Ele falou que Saul ia encontrar esses profetas descendo do morro. Então chegarás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus. E há de ser que entrando ali na cidade, encontrarás um grupo de profetas que descem do alto. Então descem lá do monte da oração. E trazem diante de si saltérios e tambores e flautas de harpa, e eles estarão profetizando. Esses profetas estavam louvando ao Senhor após estar lá em cima do monte orando. Foi quando Saul se meteu no meio deles e começou a profetizar também. O coral de Neemias, 245 vozes, coral misto também. Afora os seus servos e suas servas, que foram 7.037, tinham também 245 cantores e cantoras. O livro de Neemias. Coral de Davi. Esse coralzinho de Davi era um grupinho que ele tinha de cerca de 17 pessoas. Davi tinha um hábito interessante, porque toda vez que ele ia para a guerra, ele combatia, matava, feria todo mundo lá,
E quando ele voltava cansado, né, cheio, sujo, cheio de sangue. Ele se lavava, trocava de roupa e ia lá para o lugar de descanso dele, para o quarto de descanso, para a suíte dele descansar, mas ele mandava chamar os cantores, os principais, esse grupinho 17, e é o seguinte, ele disse, é o seguinte, acabei de vencer mais uma batalha, o Senhor me deu vitória, então comecem a louvar o Senhor e fiquem louvando até eu mandar parar. Não tinha hora para parar, tinha que louvar o tempo todo, né? E os cantores Emã, Asaf e Etã se faziam ouvir com símbolo de metal. E Zacarias, Zeel, Semimarote, Jeiel, Uni, Eliabe, Maazer, Benaía, com laúde sobre Alamote. Matitias, Elifeleu, Miqunés, Obed-edom, Jeiel, Zaria com harpas sobre Seminite, para sobressaírem. E Kenanias, tal que eu falei, que era regente, chefe dos levitas, tinha um cargo de dirigir o canto. Não é? Vai lá, Kenanias, pega o grupinho aí e vem cantar aqui para o Senhor na minha frente. Isso dava Toar. Então, era o grupo que fazia Davi, às vezes, relaxar, descansar, enquanto louvava o Senhor. O coral de Neemias, o coro não, os corais de Neemias, essa também foi muito forte. Na dedicação dos muros de Jerusalém, acabaram de fazer os muros, né, restauraram, e na dedicação dos muros de Jerusalém, buscaram os levitas de todos os lugares, para trazê-los a fim de trazer a dedicação com alegria, com louvores e com cantos, saltérios, símbolos e com harpa. Então, olha só, ele espalhou os corais pela cidade, corais pequenos, e fazia todo mundo cantar na inauguração do templo. Vamos mais à frente aqui. Coro de guerra, coral de guerra, louvor de guerra, que foi que eu falei, está levando a arca para Jerusalém, é louvor de adoração, é louvor de agradecimento, é louvor de exaltação ao Senhor. Mas está indo para a guerra, está indo combater, então o louvor agora é outro, né? O louvor é outro. E outra coisa, o pessoal que louvava ao Senhor, no caso do rei Josafá, por exemplo, Josafá pegou o grupo que louvava, botou na frente dos soldados, vai vocês da frente. Vocês os primeiros a morrer. Ou vocês cantam direito, ou vocês louvam a Deus direito para livrar vocês, ou então, se você não cantar direito, vai morrer todo mundo, e vocês serão os primeiros. Mas eles sabiam cantar, e, claro que o rei Josafá, Deus entrou na guerra também, e acabou destruindo os inimigos. E aconselhou-se com o povo, o rei Josafá, aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvasse a majestade santa, saindo diante dos armados, os armados, soldados aqui, e botou os cantores na frente ainda dos soldados, para estar de cara com o inimigo. E saindo diante dos armados, dizendo, louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. A solução é que este louvor deles atraiu a presença de Deus, e Deus entrou na batalha, armou emboscada para os inimigos, e todos eles foram derrotados, e saíram fora, e Josafá acabou ganhando a batalha. No Novo Testamento, para dar de passo aqui, porque a hora está em cima. No Novo Testamento, olha que coisa curiosa. O primeiro canto é o canto de Maria. Olha que coisa linda e maravilhosa. Se é o canto de Maria, Jesus não tinha nem nascido ainda, estava na barriga dela. No Novo Testamento existe o belíssimo canto de Maria, mais conhecido aí pela teologia, né? Pelo menos a teologia tradicional, como Magnificat. Demonstra que aquela jovem conhecia a palavra. Olha que coisa interessante. Maria fez um cântico, né, exaltando a Jesus Cristo na sua barriga. Quando você pega o cântico de Maria, que está em Lucas capítulo 1, versículo 46 e 56, você compara com o cântico de Ana, que também tinha um problema de filho. Ela era estéril, não tinha filho, né? E ela, né, cantou ao Senhor também. Então você compara em Lucas 1, 46 e 56 com o 1 Samuel, capítulo 2, do 1 ao 10, você vai ver que os hinos são parecidos. O cântico de Maria, parecido com o cântico de Ana. Maria agradecendo porque o filho estava na barriga, e Ana agradecendo porque sabia também que o Senhor lhe daria o filho. Olha que coisa maravilhosa, né? Ou seja, talvez, vou afirmar com certeza aqui, porque eu não sei, mas provavelmente Maria conhecia o cântico de Ana, porque nessa hora ela disse um cântico muito semelhante, né? E depois que você acabar aqui, você vai lá e compara os dois. O cântico de Ana com o cântico de Maria. Muita semelhança na exaltação ao Senhor. Ana exalta o Senhor, Maria exalta o Senhor. Por isso, o hino tem que ter uma direção. O hino tem que ter um endereço. O louvor tem que ter um endereço. O louvor é um endereço levado pela música. A musicalidade transporta as tuas palavras até o destino que é o Senhor. Depois disso temos o cântico de Zacarias, já falei sobre ele todo dia aqui, o cântico de Simeão, o cântico dos anjos, glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens, aquele que é bem, né?
Simeão, que foi aquele velhinho, aquele rabino velho que disse: Senhor, não deixe eu morrer antes que eu veja o meu Salvador. E realmente, 40 dias depois do nascimento de Cristo, com 8 dias ele tinha feito a circuncisão, né? E com 40 dias foi levado ao templo, no templo de Jerusalém. Quando chega lá, estava lá o velhinho, Simeão, já, né, quase morre, não morre, mas está ali vivo. De repente, Maria chega com José, e aqui está o filho, né, de Jesus Cristo. Ele pega Jesus Cristo no colo, Senhor, e começa a se emocionar, começa a chorar: Senhor, eu te agradeço, porque eu só queria saber que ele tinha chegado, e agora ele está nos meus braços. Eu estou segurando ele, meu Salvador, estou segurando meu Salvador. É uma criança, ele vai me salvar. Eu vou morrer daqui um dia. Agora, se o Senhor quiser, pode me levar, que o Senhor já me abençoou, eu já vi. E poucos dias depois o velho morreu, né? Que bênção maravilhosa, coisa linda, né? Coisa linda, poderosa mesmo. Então vamos lá, Cântico de Simeão. Depois você chega no Apocalipse, você vai encontrar lá muita gente cantando, você vai encontrar muita gente lá louvando ao Senhor e sempre com a mesma intenção. Há outros no livro de Romanos, né? No livro de Atos, né? Você vê lá o pessoal cantando, dando testemunho e tal, pessoal cantando na ceia, pessoal cantando em todo lugar. Então você vai perceber que havia realmente uma musicalidade, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. E hoje, como eu falei, nós estamos meio perdidos, porque hoje a gente não tem nenhuma direção certa para cantar. O hino que nos identifique, né? Antigamente, no tempo que eu falei do conservadorismo, você cantava, né? Os guerreiros se preparam, sai ensinando da Assembleia de Deus, dos pentecostais, né? Você cantava Finda-se este dia, ensinando dos batistas, mas tinha que criar esse hino aí e tal. Havia uma identificação da música com aqueles que cantavam aquela música, do louvor daquela igreja. Hoje isso não tem, né? Tá complicado isso, porque hoje nós não temos mais uma característica musical do nosso louvor. Não existe mais nada de musicalidade que caracterize a nossa teologia musical. A questão é que nós não entendemos, irmãos, que havia música no Antigo Testamento, música no Novo Testamento, e hoje, a música seria de quê? Das igrejas. A música hoje tem que ser uma música que seja a teologia do reino de Deus. A música do reino. E para ser música do reino, tem que ter uma inspiração divina que fale, que use a simbologia do reino, não simbologia de qualquer religião, de qualquer coisa, simbologia do mundo, nada disso, né? E tomar cuidado com certas músicas que tem por aí, que as palavras não são bem adequadas a um louvor, a uma adoração. Então, hoje, no reino, o reino está sendo restaurado, está sendo implantado, a palavra do reino está sendo implantada, a teologia do reino está sendo implantada. Agora a igreja percebeu que existe um reino na terra, que Jesus Cristo, quando veio a essa terra, ele trouxe o reino, ele disse: o reino é chegado, o reino está entre vós. Eu sou o reino, 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 reino. A palavra que ele trouxe foi a palavra reino. Ele não trouxe a palavra religião. Ele não trouxe. Jesus Cristo não fundou o cristianismo. Isso é a história que o pessoal inventa. Jesus veio na terra e fundou o cristianismo. Ele não fundou nada. Ele não veio aqui para fundar religião nenhuma. Nem o cristianismo ele fundou. Isso é a sociedade que inventou isso. Ele veio aqui para trazer o reino dele. Assim, a partir de agora é o meu reino. Vocês se convertam. Vocês têm que nascer de novo. Tem que nascer da água e do Espírito para entrar no reino. E no reino tem uma teologia própria. A teologia do reino não é a teologia mundana, não. Nós temos que ter uma teologia musical própria do reino para que o reino possa se manifestar nessa terra. Ainda está faltando isso. Tenho certeza, eu creio de todo o meu coração, que Deus vai levantar pessoas conhecidas, entendidas, ungidas, na área musical, para criar, para estabelecer, para estruturar, para desabrochar essa teologia musical do reino. Vou repetir bem, teologia musical do reino. Não é música qualquer, não. Tem que ser algo diferenciado. Algo que realmente venha falar de reino, né? Então, essa é a minha palavra para hoje. O tempo está chegando, não podemos mais continuar. Estou vendo aqui que o Lindenberg está assistindo e que essa palavra também, o Lindenberg, quando eu falar essa teologia do reino, que ele possa meditar nesse assunto aí, pensar nisso aí, se alinhar nessa teologia do reino, que eu sei que ele é muito inteligente. Nós agora estamos fazendo as revistas do reino, né, para distribuir para as igrejas. Vamos distribuir para várias igrejas, teologia do reino. Daqui mais uns, não sei quantos dias, talvez 30 dias, 40 dias, já vamos liberar a primeira remessa. E que o Lindenberg também pense aí numa teologia musical do reino.
fazer umas lições sobre isso aí, para fazer despertar no povo que o reino de Deus tem música própria, tem música sacra, tem música divina, tem música inspirada pelo Senhor, para que o reino de Deus possa se manifestar. E quando se manifestar, vai haver louvor. Eu fico feliz, porque lá no livro do Apocalipse está escrito que os 4 animais e os 24 anciãos começaram a cantar um cântico novo, e que era proibido as pessoas aprenderem, não era para ninguém aprender, a não ser os 144 mil judeus que não se contaminaram nessa terra. Olha que coisa linda e poderosa, um louvor do futuro, um louvor lá da frente, um louvor escatológico, um louvor lá da frente, é um louvor de reino, que é um cântico novo, por isso é do reino, um cântico novo, que os 144 mil judeus vão louvar ao Senhor quando ele estiver chegando na terra. Já está preparado um grupo de louvor, um coral de 144 mil vozes para saudar o rei quando ele chegar. Porque nós não vamos estar aqui, porque quando ele chegar, nós desaparecemos na terra, somos transladados, arrebatados, usa a expressão que você quiser, mas haverá aqui um coral que vai cantar um cântico novo, que na terra hoje ninguém conhece esse hino. Esses 144 mil é que vão cantar e adorar ao Senhor. Isso é fantástico, isso é tremendo. A musicalidade no reino tem que ser desenvolvida, tem que ser aprendida, tem que ser praticada, porque se nós vivemos no reino, temos que ter música que louvem e engrandeça o nosso reino. Que maravilha, Deus é poderoso, que os músicos pensem nisso, que o pessoal do louvor pense nisso, quem toca, quem canta. Vamos fazer isso em nome de Yeshua HaMashiach, o nosso Rei e Salvador. Amém? Deus abençoe a todos poderosamente, a hora chegou, vamos orar, e na segunda-feira, se Deus quiser, estaremos novamente aqui, para falar mais alguma coisa de louvor ainda que está precisando falar, e eu não temos tempo suficiente para isso, mas mais 2 ou 3 lições, vamos terminar e vamos entrar já em outro fundamento, porque estão faltando 3 fundamentos para completar os 12 fundamentos do reino de Deus, fundamentos eternos. Lá atrás já existiam, antes da fundação do mundo, e vai continuar na vida eterna, em nome do Senhor Jesus. Amém? Senhor nosso Deus, nós oramos a Ti agora. Eu te entrego toda a honra e toda a glória. Toda a honra e toda a glória dessa transmissão, dessa palavra de hoje. Pai, que essa palavra penetre no coração dos teus servos, pastores, apóstolos, profetas, que entendam, Pai amado, que nós precisamos encontrar novamente a nossa origem musical, a nossa direção musical, a nossa teologia musical do reino. Nós precisamos reencontrá-la. Pai querido, faz isso conosco, dá um cântico novo para nós, que nós possamos mostrar isso para o povo. Te damos nessa hora, Pai, toda a honra e toda a glória dessa transmissão. Pertence a Ti, não pertence a mim, porque essa palavra não é minha, é Tua, Senhor. Portanto, a honra e a glória pertence a Ti. Eu te louvo de todo o meu coração e me perdoa se eu disse alguma coisa que não era para dizer. E me ajuda, Pai amado, a controlar os meus lábios para dizer somente aquilo que possa promover edificação e dê graça a todas as pessoas que estão ouvindo. Abençoa todas as pessoas que nos assistiram. Abençoa aqueles que, quando for compartilhado, receberão também. E abençoa a vida deles, meu Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado a todos vocês. Vocês são um presente de Deus para mim. Não se esqueça de compartilhar lá no YouTube, no Facebook. Não se inscrever. Se inscreva no canal. Pega lá o meu canal, Paulo Ventura, Apóstolo Paulo Ventura. Se inscreve lá. Leva o pessoal da sua igreja para inscrever. Começa a convidar as pessoas para se inscrever aí, porque nós precisamos aumentar o número de inscritos para fazer esse vídeo circular mais ainda, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Receba meu abraço, receba meu beijo em nome do Senhor Jesus. Tenha um bom fim de semana. E segunda-feira, querendo o Senhor, estaremos novamente aqui em nome de Jesus. Amém, amém e amém.